obrigatório vencer sempre, não é? Pelo menos em termos teóricos e em termos de ideia e motivação para cada um dos jogos. Mal estará quem não pensar dessa forma, não é? Quando se vai jogar, independentemente da circunstância e daquela que acabou de mencionar, a ideia e a fixação é sempre na vitória. E por isso este jogo não sai essa regra. Aquilo que disse é também uma verdade. O Gil está menos bem posicionado e ainda não ganhou em casa. É também uma realidade que o Nacional está um pouquinho acima, mas também não está confortável e ainda não ganhou fora. Por isso, há aqui uma coincidência da circunstância de nem o Nacional ter ganho fora, nem o Gil ter ganho em casa, e por isso qualquer uma das equipas, até pela carência de pontos e a necessidade de rapidamente os adquirir, estarão muito motivadas para tentar a vitória. Agora, sabemos que, e também por força dos factos que acabei de referir, que é essa premência da aquisição de pontos, qualquer uma das equipes vai fazer o máximo possível para que a sua situação melhore um pouco, ganhando. Nesse quadro, julgo que importante, de facto, é um bom controle no plano emocional, para que essa necessidade não venha a tolher o pensamento e não venha a tolher a dinâmica do próprio jogo e a ideia que se tem para o próprio jogo. Eu julgo que a equipe que conseguir fazer isso de forma mais eficaz acabará por ter vantagem e conseguir, com a ponta de felicidade também, ficar com os pontos que estão em disputa. Quem é que estará com maior pressão? Julgo que quem está menos bem classificado e joga em casa tem essa pressão um pouquinho acrescida. Mas, como eu digo, quer dizer, hoje o futebol a 3 pontos, o ter 8, o ter 9, o ter 3, o ter 4, não é substancial em termos de diferença. Agora, o que eu disse atrás, quando me perguntas qual é a equipe que tem maior pressão, ambas têm pressão. Julgo que aquilo que eu disse, e repito, jogando em casa, estando menos bem, por relação a nós, o Gil Vicente terá alguma pressão maior. Isto poderá ser um jogo fulcral para o Nacional dar a reviravolta? O Nacional vinha já numa curva ascendente. Os jogos que tínhamos vindo a fazer antes dos confrontos com o Porto e com o Benfica, e esses também, já davam sinais de uma melhor dinâmica do jogo, de uma maior eficácia, e antecebia-se que o Nacional podia dar seguimento em termos de rendimento àquilo que era essa melhoria da sua qualidade de jogo. Infelizmente, e protegem-se umas coisas, outras não, o sorteio ditou 2 jogos com 2 adversários de grande monta, não é? Demos uma boa resposta no terreno, de qualquer um dos jogos poderíamos ter tirado pontos, nomeadamente do jogo em casa com o Benfica. No Porto batemos-nos bem, tivemos momentos, nomeadamente no primeiro tempo, em que podíamos ter chegado ao empate e depois se veria, não é? Porque isso também cria alguma atrapalhação para quem está do outro lado e tenha a dimensão que tem um futebol com o Porto. Não aconteceu assim e o Porto acabou já na ponta final do jogo por vincar o resultado com aquele golo fantástico do Brahma, não é? O jogo aqui com o Benfica, o jogo que estivemos bem, entramos bem e de alguma maneira os golos que sofremos foram muito consentidos, do meu ponto de vista. E por isso há uma curva positiva. Foi interrompida por força do calendário com esses 2 grandes adversários. O que eu espero é que possamos dar seguimento, apesar desse interregno, àquilo que estávamos a fazer imediatamente antes. Ou seja, ter uma boa dinâmica do jogo, ser mais eficazes e conseguir ter um rendimento também mais adequado àquilo que são as nossas necessidades, quer estabilizar a equipe num patamar da tabela que nos dê algum conforto maior. E se 2 boas prestações do Nacional contra o Porto e contra o Benfica poderá ser um antídoto para ter os 3 pontos passados? Julgo que são jogos diferentes. O perfil de equipas de grande monta, como são o Porto e o Benfica, trazem coisas para o jogo que jogos com adversários mais nivelados muitas vezes não têm, não é? São equipas que dão, quer o Porto quer o Benfica, que dão muito espaço porque assumem muito jogo e por isso é possível equipas de dimensão menor fazer uma exploração em termos de contra-ataque. Enfim, há também fatores de motivação quando se joga contra esses emblemas que fazem crescer as equipas, não é?
Agora eu tenho que olhar um pouquinho para trás. Nós já tínhamos estado bem aqui com o Rio Ave, já tínhamos estado bem aqui com a Académica de Coimbra, estivemos muito bem com a Alcanena, apesar de ser uma equipe de segunda B. Não é fácil marcar 6 golos a equipe nenhuma, não é? E nós conseguimos, e por isso havia de facto um conjunto de indicadores que apontavam para a tal curva ascendente. Um jogo com o Gil, de facto, pegar no Benfica ou no Porto como referente, como elemento comparativo, julgo que são coisas bem diferentes, por todos os motivos que já invocamos, em termos de necessidade de pontos, fato casa, de ansiedades, enfim, tudo isso, e pelo próprio perfil do jogo de uma equipe como o Gil Vicente ou do Nacional por relação com uma equipe como o Porto ou como o Benfica. Professor, esta equipa desaprendeu-vos lá fora do campo? Não, um jogo que houve de facto no início da temporada um fator que foi muito marcante. Para além de outros, e a gente vai se encontrando aqui com frequência, vamos falando das coisas, e vocês têm memória como eu, as coisas não foram montadas da melhor maneira, não é? E aquele jogo com o Moreirense, em que até fizemos um bom jogo, um dos melhores jogos da presente temporada, e teve de facto aquilo em que o futebol é fértil muitas vezes, não é? Que é contrariar, digamos, em termos de resultado, aquilo que cada uma das equipes produziu. Era um jogo para 3-1 ou 4-1 a nosso favor e acabamos por 10-0-1. Marcou muito. Os jogos a seguir também em Belém, com a expulsão, enfim, com um penalti não marcado. Um bom conjunto de coisas que de facto se acumularam e levaram a que este início da época não fosse aquele que todos nós queremos. Nós, equipe técnica, nós jogadores, nós direção, nós adeptos, sócios do clube. Mas há que ter força, que ser consistente, acreditar naquilo que estamos a fazer, porque se assim for, julgo que a equipe não desaprendeu nem de jogar em casa nem fora. Precisará de um bom resultado para readquirir confiança e de alguma maneira transformar esses desempenhos menos bons em bons desempenhos e fundamentalmente em pontos, que é aquilo que é a prioridade.